Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar sobre o papel do tratamento não farmacológico nas demências. Beleza? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, além de se inscrever também nas nossas outras plataformas Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok. Bom, por que desse vídeo para falar sobre o papel do tratamento não farmacológico, né, pessoal? Muitas pessoas, ao se depararem com o diagnóstico das demências, né, ou mesmo procurarem profissionais de saúde para tratar o seu familiar, quando tem uma percepção do declínio cognitivo, né, alguns profissionais também pensam dessa forma e acreditam que o tratamento das síndromes demenciais é muito advindo do tratamento medicamentoso, né? A gente já fez vídeos aqui sobre os anticolinesterágicos, já fez vídeos sobre o canabidiol, já fez vídeos sobre a memantina, vai fazer vídeos sobre todas as medicações, mas acontece que hoje a gente sabe que as medicações elas são sintomáticas. E elas ajudam em alguns sintomas, mas elas não diminuem a progressão da doença. Além disso, grande parte das medicações, em diversos estudos científicos, não mostrou uma grande melhora sintomática nos pacientes, né? E é como eu comento para vocês sempre que a gente fala de remédio. O remédio, ele não é tomei o remédio e melhorei, né? Então não é como se eu tenho uma doença lá, por exemplo, eu tenho insuficiência cardíaca. E aí eu tomo um remédio que é bom para insuficiência cardíaca e a partir daquele momento a minha insuficiência cardíaca melhora ou eu não morro mais de insuficiência cardíaca. Não é assim que as medicações funcionam, né? Muitas vezes eu vou tomar a medicação e muitas vezes essa medicação ela não vai funcionar para mim. Só que eu não vou ter certeza absoluta, né? Porque não tem como a gente ter certeza absoluta desse efeito. São os ensaios clínicos randomizados, os estudos que nos mostram os verdadeiros efeitos das medicações. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando eu falo das estatinas, né, um remédio muito conhecido para o tratamento do colesterol, né, é só depois de aproximadamente 2 anos tomando o remédio que aí sim esse remédio começa realmente a ser protetor para os eventos cardiovasculares, diminuir risco de infarto, diminuir risco de AVC. Então eu preciso de um período longo tomando a medicação para aí sim eu ter o seu efeito protetor. Então vejam que não é eu tomo o comprimido e as coisas se resolvem na hora. Por isso que é muito difícil eventualmente de fazer tratamento farmacológico nas demências se eu não tiver o tratamento não farmacológico, que na minha opinião é o principal tratamento dentro das síndromes demenciais. E o que a gente chama de tratamento não farmacológico, pessoal? É tudo, absolutamente tudo, que não envolve medicação. Então, desde o diagnóstico, a família se conscientizar da doença, entender o que está acontecendo, entender as mudanças que estão acontecendo para esse idoso, né? O que o declínio cognitivo vai trazer de diferente para a vida dele, né? E que vai fazer com que você, família, você, esposo, filha, neto, filho, neta, você tenha que se adaptar a essa nova realidade que está se impondo para vocês nesse momento, né? Então eu gosto muito de no momento do diagnóstico com os pacientes e com os familiares, né? Explica muito bem que a partir desse momento a vida muda, né? O idoso ele não tem mais a capacidade cognitiva de fazer as mesmas coisas que ele fazia anteriormente, né? Ele não vai mais conseguir executar, né? Cozinhar, limpar a casa, fazer uma outra atividade, arrumar algo que ele arrumava, fazer as compras da casa, cuidar das partes financeiras da casa, tomar os seus próprios remédios, né? Então ele vai ter que ter uma vigilância da família, do cuidador, né? Dos familiares com relação a ele a partir desse momento, né? Então não tem mais como esse idoso ficar sozinho, esse idoso fazer as coisas sozinho. Então essa conscientização a partir do momento do diagnóstico é muito importante, tá? E aí a gente vai começar toda a nossa linha de tratamento não farmacológico, que se inicia
com o principal deles, que é o estabelecimento da rotina, né? Então, muitas vezes a gente atende pacientes, atende familiares que chegam na consulta e começam a falar dos sintomas, começam a falar das coisas, né? Ah, porque ele está agitado, porque ele está agressivo, porque ele não quer tomar banho, porque ele dorme mal, porque ele está pedindo para ir embora de casa e ele está em casa, ele pede da mãe que já faleceu, papapá, fala um monte de coisa e você pergunta, tá, e aí, como é que é a rotina deles? Já estabeleceu a rotina? Não, cada dia ele faz uma coisa, um dia ele vai para um lugar, outro dia ele vai para outro. Então, muitas vezes as famílias não fizeram o básico ainda dentro do tratamento não farmacológico, que vai ajudar muito a melhorar os sintomas do paciente, mas já estão querendo remédio, estão querendo antipsicótico, estão querendo antidepressivo, dar uma sedada no paciente porque ele fica muito agitado, e às vezes não tem o conhecimento de ter instituído ainda as medidas básicas não farmacológicas. Então, a rotina ela é o primeiro pilar do tratamento das demências junto com o conhecimento da doença. Se eu não tiver rotina e não tiver o conhecimento da doença como pilar do tratamento não farmacológico, eu vou dar um monte de remédio, vou chumbar o paciente, ele vai ficar com medicações em doses altas e mesmo assim o meu tratamento vai estar incompleto, porque a família não vai entender o papel dela, não vai entender o que ela tem que fazer, né? E a rotina vai atrapalhar o meu idoso, vai fazer com que ele fique mais agitado, com que ele fique mais agressivo, com que ele tenha mais gatilhos. E eu nunca vou chegar a ter um tratamento completamente robusto, né, certinho e que o meu paciente fique bem. Então, eu como médico, mas aqui também no nosso YouTube que nós temos, né, essa ideia de ajudar a orientar vocês, a gente tem que salientar a importância do tratamento não farmacológico, do quanto ele é importante e como o tratamento farmacológico vai ser um adjuvante ao tratamento não farmacológico. Então vamos começar com o conhecimento da doença, que o médico de vocês explique muito bem tudo o que está acontecendo, que vocês venham aqui para o YouTube nos nossos canais para entender melhor. Estabelecimento de rotina, que é essencial, então o paciente tem que ter a rotina acertadinha, hora para dormir, hora para acordar, hora para fazer as refeições, hora para tomar banho, hora para fazer tudo, hora para sair caminhar. Quanto mais fixo tiver a rotina dele, melhor vai ser, porque ele vai conseguir se acostumar aos poucos com isso. Então a rotina é algo muito importante, tá? E aí a partir do momento em que você tiver a rotina, você vai ver que o sono vai ficar melhor, né? Você vai fazer as medidas de higiene do sono, que já foram temas aqui de outros vídeos, né? Nossos, falar sobre insônia, falar sobre a rotina do sono, que é muito importante, a higiene do sono. Vai estabelecer atividade física, atividades cognitivas, né? Então você vai adaptar atividades para que esse paciente se sinta útil durante o dia, né? Eu sempre digo, né? Parece que tem famílias que têm a expectativa de que fez o diagnóstico com demência, agora vai deixar o idoso sentado na frente da TV e ele vai ficar lá na frente da TV o dia todo e não vai incomodar. E aí, é claro, ele começa a sair, ele começa a ficar agitado, ele começa a levantar, a querer fazer as coisas, e aí a família não sabe o que fazer. Quer remedicação, quer, né, que a gente medique para deixar ele mais calmo, mas na verdade o que o idoso precisa é ter atividade, né? Ele precisa de um exercício cognitivo, então adaptar uma atividade que ele fazia para o momento em que ele está agora, né? A mulher vai, né, se ela consegue ainda fazer o crochê, ela vai fazer, vai jogar um jogo, né? Vai arrumar a casa dentro do que ele possível que ela conseguir, organizar o armário, organizar a cozinha, ajudar a fazer a alimentação, né? Dobrar a roupa, arrumar meia, né? Fazer quebra-cabeça, às vezes misturar roupas da casa, enfim, das mais diversas atividades que vocês conseguirem colocar para o idoso, vocês têm que tentar implementar isso nessa hora para que ele tenha atividade. O bom é que vocês podem muitas vezes repetir as atividades ao longo dos dias, né? Que o idoso, como ele tem uma perda de memória, ele vai conseguir repetir elas muitas vezes ao longo dos dias, mas é importante que ele tenha atividades para serem feitas. Se você deixar ele lá na frente da TV, em algum momento ele vai ficar impaciente, ele vai ficar chateado, e aí você vai ver que ele vai ficar mais agitado e agressivo, especialmente se estiver chegando no final da tarde, e ele pode estar iniciando a síndrome do pôr do sol, que vocês já sabem o que é, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então vejam, e aí aos poucos, óbvio, a gente vai introduzir tratamentos não farmacológicos clássicos, né? Por exemplo, a musicoterapia,
que é um excelente tratamento não farmacológico, acalma o paciente, deixa ele mais tranquilo, ocupa um pouco do dia ali para fazer ele cantar, fazer ele dançar, né, escutar música com ele. A bonecoterapia, a terapia da boneca, que a gente já falou aqui, que também pode ser um tipo de exercício cognitivo em que ele vai cuidar do boneco, né, vai fazer as coisas junto com ele, vai ter um tempo do dia em que ele vai estar ocupado com o boneco. A pet terapia, ele pode levar o cachorro para passear, ele pode dar comida, ele pode fazer atividades com o cachorro, que ocupem o dia a dia dele, que façam ele ter a relação de amor e afeto com o pet, que é muito importante, né? Robô pode ser utilizado nesse tipo de terapia e as mais diversas formas da gente tentar estimular o idoso a ter esse tratamento não farmacológico que a gente diz. Então, muitas coisas que a gente acaba conversando com vocês aqui, né, muito mais estão relacionadas ao tratamento não farmacológico que ao tratamento farmacológico. Eu sempre digo, é claro que eu prescrevo remédio para as demências, mas se eu não primeiro parar e explicar e orientar a família, fazer com que eles entendam o que está acontecendo, né, fazer com que eles instituam a rotina, né, que eles aprendam adequadamente o que fazer em cada momento. Quando o idoso pede para ir embora de casa, ele não vai dar um remédio, ele vai explicar para o idoso, né, vai sair dar uma volta, dizer que está em casa, né, quando o pedir pelo familiar que faleceu, ele vai dizer que o familiar está viajando. Se ele não souber como lidar com essas situações, vai ser muito mais difícil até de eu fazer o tratamento farmacológico, porque vai estar sempre ruim, né, o familiar não vai entender o que fazer em cada momento, beleza? Então esse vídeo é para salientar a vocês a importância do tratamento não farmacológico. Aqui no canal vocês vão achar vídeos sobre mentira terapêutica, vão achar vídeos sobre boneca, sobre música, sobre rotina, sobre todas essas coisas que eu falei. Mas vocês precisam entender o quanto isso é importante e realmente estar aqui, se dedicar a aprender mais sobre a doença. Isso vai fazer com que o dia a dia de vocês seja mais tranquilo. Beleza? Então foi um prazer conversar com vocês hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e também nos seguir nas outras redes sociais, Instagram, @geriatriacomiola e TikTok, @geriatriacomiola. Beleza? Até mais, um abraço!